na nossa casa de oração, na noite de hoje. Sintam-se todos amados e acolhidos nessa casa. Uma pequena mensagem do livro Sheila, Convite de Sheila, no terreno da palavra. Desculpa. Examina tua conduta no terreno da palavra. Nascida do discernimento emocional, a palavra consola, reergue, esclarece, educa e alivia. Originada do desequilíbrio interior, destrói, fere, agride e imobiliza. Lembra que toda palavra carrega consigo a carga vibratória dos pensamentos e emoções que lhe servem de matriz. Por essa razão, aprende a ouvir com atenção e a falar sem precipitação, a fim de não caíres nas redes do remorso, obrigando-te à reparação necessária para recuperar a paz na própria consciência. Que assim seja. Boa palestra a todos.
aprender a olhar para nós mesmos como ser maravilhosos que somos, criados à imagem e semelhança de Deus, para progredir sempre. Que possamos nos ver como Deus nos vê, como seus filhos amados, com a oportunidade abençoada de cada dia prosperar, cada dia compreender mais e mais as leis de Deus, que são as leis do amor. Aprender a olhar ao nosso redor e ver a beleza que Deus nos deu. Esta moradia abençoada, onde Ele tira de enfeites, de oportunidades, nos provendo o pão de cada dia, o teto, o agasalho, nos mostrando os caminhos que nos levam à paz, à felicidade, à verdadeira liberdade. Esses caminhos que o nosso Mestre Jesus, enviado pelo Pai, vem nos ajudar. Nessa nossa caminhada jamais estamos sós. Estamos sempre recebendo a ajuda, recebendo o amparo que necessitamos. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que nós somos. Obrigado por sempre nos dar novas chances para o recomeço. Que possamos aprender as lições e a cada dia que passe estejamos um pouquinho mais perto de vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre. Com esta prece, pedimos a permissão para iniciar a exposição da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Conosco nesta noite, a Senhora Magali Vasconcelos, do Templo Espírita Sandália do Pescador e do Rincão. Que seja bem-vindo e que Deus te bendiga. Olá. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria e com muita gratidão que eu estou aqui nessa noite, primeira vez nessa casa, conhecendo novos irmãos. Que Deus nos abençoe a todos que aqui se encontram. A todos os nossos irmãos também que aqui estão para aprender, que já estão em outro plano, mas que estão aqui também para aprender, junto com nós. O tema que eu trouxe hoje para vocês é este aí. Espírita deve ser o nome do teu nome. Daí vocês vão perguntar assim, da onde que a Magali tirou esse tema? Que tema mais estranho, espírita deve ser o nome do teu nome, mas eu já sou espírita. É interessante como eu escolhi esse tema da palestra. Eu cuido das redes sociais do nosso centro espírita. Daí eu coloco stories de bom dia, boa noite, aquelas funções diárias, né? E faço também os vídeos, e que chamam Reels, e um dia eu tipo assim, os nossos vídeos têm em torno de 250, 300 visualizações no máximo. E eu procuro mensagens edificantes de benfeitores para postar. E essa mensagem, o título dela me chamou a atenção. E eu peguei um trecho da mensagem
e fiz um vídeo. Eu postei essa mensagem à tarde e no outro dia, quando eu fui abrir para postar novamente, a mensagem ela tinha 2.500 visualizações. E eu me questionei assim, por que esta frase chamou tanta atenção dos adeptos ao Espiritismo? Por que concentrou a atenção e foram até o final do vídeo para entender o que a frase queria dizer? Porque, na verdade, o nome da mensagem, ele é Doutrina Espírita. Ela foi ditada pelo Espírito Emmanuel para Chico Xavier em 1959. E ele está no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 80. Esse livro, Religião dos Espíritos, ditado todo por Emmanuel, ele fala somente da primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Então ele pegou algumas questões desta obra e fez alguns questionamentos e comentários explicando a questão sobre a sua visão, a sua perspectiva da pergunta que Kardec fez à espiritualidade. E na verdade, Emmanuel, ele psicografou essa mensagem não questionando a questão do Livro dos Espíritos. Na verdade, esta mensagem é de gratidão, de amor, de afeição e de todos os ensinamentos que a doutrina nos concede. Tudo que nós aprendemos com a doutrina. E ela, por isso que o nome dela, Espírita, deve ser o nome do teu nome. E ao longo da exposição, vocês vão verificar por que Emmanuel fez esta mensagem. Ela questiona a questão do Livro dos Espíritos, mas na verdade ela é uma mensagem de amor, de gratidão à espiritualidade, pela doutrina que nos foi concedida e que nós somos privilegiados de fazer parte e ter os seus ensinamentos. Ela não é uma mensagem que quer justificar a doutrina e nem converter todos para o Espiritismo. Porque se chama Espírita, deve ser o nome do teu nome, ela parece meio impositiva, né? Mas ela não é uma mensagem que queira converter a todos para o Espiritismo. Na verdade, ela é uma mensagem de amor e nem um slogan fundamentalista, como disse Haroldo Dutra em uma das suas palestras, querendo defender um movimento religioso que é o Espiritismo. Ela é somente uma mensagem de amor e de gratidão. E essa mensagem, ela é específica da questão 838 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec faz a pergunta à espiritualidade: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E os espíritos superiores responderam: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Daí Emmanuel, o benfeitor, começa a mensagem dele desta maneira: doutrina espírita. Toda crença é respeitável. Ele já coloca uma parte do que a espiritualidade respondeu. No entanto, ele comenta: se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Quando a gente fala em fidelidade, a gente pensa em quê? A gente pensa em laços afetivos, lealdade, respeito, amor. E é isso que ele nos pede na mensagem. Esse amor, essa gratidão, essa lealdade e o respeito que nós tenhamos que ter com a doutrina, que nos ensina tanto. E como a gente pode demonstrar
que nós estamos tendo esta fidelidade à doutrina. Porque nós amamos a doutrina, nós seguimos seus ensinamentos, nós viemos às exposições, alguns fazem grupos de estudo que querem se aprofundar mais. Mas como a gente pode demonstrar a fidelidade a ela? A gente tem aí vários conhecimentos, e é isso o propósito que Emmanuel nos pede, que nós colocamos em prática. Este é o respeito, esta é a lealdade, é este o amor que nós podemos dar à doutrina, colocar em prática os seus ensinamentos. É esse o começo da mensagem dele, e ele continua a mensagem assim: toda religião é sublime, toda religião é sublime, toda religião é sublime, e a gente sabe, né, meus irmãos, toda religião, ela faz bem para os seus seguidores. A gente não desrespeita nenhum tipo de crença, porque a gente prefere que abra mais portas de oração do que portas de farmácia. Quanto mais portas de oração a nossa humanidade abrir, mais rápido nós vamos evoluir, mais rápido famílias vão ser reconstruídas, mais rápido pessoas vão ser tiradas das drogas, mais rápido vão ser tirados do alcoolismo, e nós todos sabemos que não é só a doutrina espírita que faz isso. Por isso que nós respeitamos toda religião, como diz a espiritualidade, quando ela é conducente e para o bem. Mas Emmanuel coloca ali: no entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Aqui ele já começa com os ensinamentos que a doutrina tem. E não coloca a doutrina nenhum patamar acima também das outras. Que ele já coloca ali: toda religião é sublime, no início desse trecho. Mas ele nos quer dizer que todos os fenômenos que a gente vê acontecer, e a gente sabe que não é só no Espiritismo, existem várias outras religiões que também acontecem fenômenos mediúnicos. E o Espiritismo nos explica muito bem em suas obras, principalmente nas básicas, o porquê que acontecem esses fenômenos. Por que naquele momento acontece? Por que naquela pessoa acontece? A forma de mediunidade que a pessoa tem. Toda religião, ela tem uma interpretação. A gente sabe disso, desses fenômenos. Mas nós temos uma interpretação que ela é única, por isso que ela é diferente das demais. A gente tem o conhecimento desses fenômenos. E ele continua a mensagem dizendo assim: toda religião é santa das intenções. Vocês podem ver que em nenhum momento ele está diminuindo, nem colocando a doutrina em um patamar acima. Ele diz: toda religião faz bem, quando é santa das intenções. Mas ele continua dizendo: no entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Destino e dor. Quantas informações, quanto conhecimento e ensinamento a gente tem nas 5 obras básicas que Kardec nos deixou e nas milhares de páginas já psicografadas por espíritos superiores, nossos espíritos benfeitores, aos nossos médiuns, com maravilhosas obras que nos explicam todos esses tipos de problemas, de destino e de dor. E por que nós passamos por isso? A respeito das dores que nós passamos, que são as nossas aflições, né? Dores é aflição, é problema. Todos nós temos problemas, todos nós temos aflições, temos perdas também. Mas o porquê que nós estamos passando por estas experiências. E a doutrina também nos ensina isso. E é isso que ele quer nos deixar na mensagem. É essa gratidão deste ensinamento. A gente está passando
eu acho que os irmãos aqui já sabem, que a gente está num planeta escola. A gente está no mundo de provas e expiações. A gente está aí num processo de transição para o mundo de regeneração. A gente está galgando para este mundo, devagarinho, mas nós vamos chegar lá. Todos nós chegaremos. Mas, por que dessas provas e expiações? Foi o nosso mau uso do nosso livre-arbítrio, que nós fizemos o mau uso dele. Nesta existência, ou existências passadas, coisas que a gente fez que não foi certo diante das leis divinas. E a gente está aqui para se redimir. Não digo pagar, que pagar é uma palavra forte, né? Mas para se redimir, perdoar, aprender. Esse é o motivo que nós estamos nesse planeta. E a questão também do destino. Tem a questão da dor, que é explicada, por que nós estamos aqui, que nós estamos nas provas e nas expiações. E tem também a questão da dor. Desculpa, falei primeiro da dor, né? Agora é a questão do destino. De onde nós viemos? Muitas obras dizem que nós somos capelinos. Viemos do planeta de Capela. Mas, como é uma incerteza, não é todos, talvez, que tenham vindo de lá, nós estamos aqui e nós sabemos o porquê estamos aqui. Para aprender. Nós sabemos que conforme as nossas obras, conforme nós formos conduzindo a nossa vida aqui, nós sabemos já para onde nós vamos. Por um planeta mais evoluído, nunca rebaixamos, claro, mas a gente pode parar na nossa evolução. A gente pode evoluir um pouco. Na verdade, o nosso processo evolutivo é em cada encarnação. Esta de agora é a nossa melhor versão. Não queiram saber como eram as nossas outras vidas, porque esta de agora é a nossa melhor versão. E para saber também que a gente nunca veio para cá a passeio. Muita gente acha assim, vou aproveitar a vida, estou a passeio mesmo, daqui a pouco eu vou sair daqui, vou curtir. A gente não está aqui a passeio, não. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para servir. A gente está aqui para perdoar. A gente está aqui para amar. A gente está aqui para fazer a caridade. Estas são as nossas provas. Estas são o que a espiritualidade nos colocou aqui para fazer. Não é férias, não é passeio, não é fim, não é berço e túmulo. Os irmãos sabem que não é berço e túmulo. A gente tem uma eternidade aí pela frente. A gente tem que ter uma visão. Mas o que? Como diz Chico, abrir os nossos olhos, abrir os horizontes. Como diz Chico, o Espiritismo nos leva para horizontes mais altos. Ele nos faz verificar o mundo com uma visão mais ampla, porque a gente não vive só na matéria. Você consegue, se você quer, você consegue ver o nosso mundo com os olhos espiritual. A beleza espiritual, a beleza do mundo, a beleza dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, a beleza da natureza, tudo que Deus nos concedeu. Esses são os olhos espirituais. A beleza das dores também. Por que não? Se a gente está aqui para pagar não, nos redimir, a gente tem que agradecer. Porque a gente está pagando, a gente está se redimindo, a gente está perdoando. Então, na verdade, a gente tem que agradecer também até pelas nossas dores, pelas nossas aflições. Eu sei que é difícil, muito difícil. Mas isso é o quê? É um exercício que a gente tem que fazer, se doutrinar, para passar
por tudo isso com serenidade, com muita serenidade e calma, porque sempre encontramos uma solução. Sempre haverá uma solução. Nunca se fechará uma porta e não abrirá outra. Sempre haverá uma solução para tudo. Tudo tem um propósito, nada é por acaso. E ele continua a mensagem dizendo assim: toda religião auxilia, e a gente sabe disso, né? Mas ele fala novamente: no entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que subsiste somente na consciência culpada. Nos ensinamentos da doutrina, Emmanuel nos coloca aqui nessa parte que a gente acaba não tendo mais esse pavor de céu e de inferno. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou sentar do lado de Deus, à direita de Deus? Não querendo aqui diminuir nenhum tipo de religião. Mas a gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que a gente aqui está caminhando, que nós estamos vivendo encarnações. E ele coloca aqui também que Deus promulgou as leis do bem. As leis do bem. E o homem tem em si próprio todos os recursos para traçar esta rota dentro dele. O homem tem, nós temos todos os recursos necessários para traçar essa rota. E é da onde vêm esses recursos? Da nossa consciência. A partir do momento que o espírito toma consciência de si, ele já sabe o que é o bem e o que é o mal. Mas então tá. Eu segui a minha vida aqui. Talvez eu não tenha cumprido todas as minhas provas. Passei mal e mal cambaleando pela minha expiação. Sofri pra caramba. E voltei pro plano espiritual. Daí lá eu me lembrei de tudo que eu fiz. Me apavorei. Não cumpri quase nada. Levei quase 0 na prova. Daí eu estudo, os espíritos superiores me ajudam a fazer aquele planejamento encarnatório novamente, daquelas coisas que eu tenho que me redimir, e eu venho com aquela vontade de evoluir. Agora eu vou e vou conseguir. Eu vou e vou conseguir. E a gente vem com essa vontade. Então pense que para o espírito sair do plano espiritual para entrar no corpo, é fácil, é muito mais fácil ele se desprender do que encarnar num corpo denso. É difícil, mas a vontade de evoluir, quando a gente está no plano espiritual, é tanta que ele faz esse sacrifício de voltar e sofrer tudo novamente e tentar passar por essas provas, para cumpri-las, para a sua evolução. Mas o que acontece? Eu tenho meu planejamento, eu vim com aquela cartinha embaixo do braço, mas ela voou quando eu vim para cá. E aqui a gente tem o quê? O véu do esquecimento. Eu não me lembro de nada. Seria fácil, né? Se eu viesse com a carta embaixo do meu braço, eu perdi ela. Seria fácil, eu tenho que fazer isso, Mas qual é o mérito que eu teria? Mérito nenhum. Seria muito fácil, a mesma coisa que colar uma prova. Deixar a cola embaixo da prova? Vou tirar 10, mas eu colei. A gente tem que ter o nosso mérito diante de Deus, por nós mesmos, pelas nossas pernas, pelos nossos braços. E aqui acontece o quê? A gente adquire a nossa consciência a partir do momento que a gente vai crescendo. E temos o livre-arbítrio. E os prazeres terrenos, a matéria, o materialismo, a influência exterior, os males terrenos. E a gente vai se envolvendo, porque a gente tem aquele véu do esquecimento. A gente não se lembra. E a gente vai se envolvendo junto com eles, junto com esses problemas exteriores, e a gente às vezes se desvia do nosso propósito.
das nossas provas e o que nós lá pedimos que nós iríamos fazer. É esse um momento que a gente se desvia do nosso planejamento. Kardec diz assim: Deus pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigiante que chama consciência. Ouve-a, que ela dará bons conselhos. Se você conseguir ouvir a sua consciência. Às vezes quando a gente vai fazer alguma coisa e diz assim, vou fazer isso, daí tu diz, não, é errado. Essa é a voz da consciência. Mas eu vou fazer mesmo assim. Tá errado, mas eu vou fazer. Daí já tá errado. Temos a voz da consciência. A gente sabe o que é bom e o que é ruim para nós. Essa é a voz da consciência. Nós já temos a evolução intelectual. Nós já aprendemos isso. Nós temos a consciência em nós. E ele continua a mensagem dele dizendo assim: toda religião é conforto na morte. Toda religião acalenta o seu seguidor no momento que perde o ente querido. Toda religião. Mas Emmanuel coloca assim: no entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar, quer dizer, parar, dizer que não acabou, a continuidade da vida além do sepulcro. Novamente aqui, respeitando todas as religiões, mas os irmãos aqui sabem que tem várias religiões que acreditam que a vida é berço e túmulo, que após cerrar os olhos não há mais vida. Não há mais vida. E nós não sabemos que não é assim. Nós somos imortais. Nós estamos hoje aqui, eu estou com Magali, Eugênia está com Eugênia, temos dois irmãos aqui que eu não sei o nome, Laércio. Nós estamos aqui com esses nomes, mas a gente vai voltar, eu posso voltar como João, como Antônia, como vários outros nomes. A gente é imortal, meus irmãos. E a gente tem que colocar isso na nossa consciência. Nós temos a eternidade. Esse é um conhecimento que a doutrina nos dá, que é maravilhoso, não é? E que as outras não dão. E no Evangelho, no capítulo 3, tem uma parte que Jesus diz isso, que é muito linda. Há muitas moradas na casa do meu Pai, pois se assim não fosse, eu já teria dito a vocês. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não existe só o planeta Terra. Ou vocês acham que Deus criou o universo só para nós? Não, né? Nós somos um grão de areia nesse universo maravilhoso que Deus cria a cada momento. Agora Ele está criando. Ele não para de trabalhar. Cria a todo instante. Ele está criando um planeta novo, uma nova morada. E o universo é a casa que Jesus diz. A morada são os planetas e os mundos. O que são esses planetas e os mundos? Nós estamos num planeta, mas há vários outros planetas que também existem irmãos não encarnados também. Não somos só nós, não. Nós não somos privilegiados disso, não. Há planetas também com irmãos encarnados, dependendo da faixa de evolução espiritual. Do mesmo modo que também há vários planetas que a gente chama de colônias de nossos irmãos, que também estão lá conforme o seu grau de evolução. Dependendo do seu grau de evolução, eles estão naquele planeta ou naquela colônia para aprender o que eles necessitam naquele instante, naquele momento, naquele estado de evolução, para retornar para um outro planeta ou para vir para a Terra. Mas há várias moradas, vários mundos, vários planetas, e isso vocês têm que saber que há de encarnados e há de desencarnados também. Nós não somos só nós aqui na Terra, não. E o Emmanuel,
E nós temos um destino, né? Que eu esqueci de falar, que é o mais importante. Qual é o nosso destino que Deus Pai nos quer? Que sejamos todos espíritos puros. E nós estamos trabalhando em cada vida, em cada existência, para chegarmos lá. Porque cada um de nós aqui vai se tornar espíritos puros. Mas não penso que espíritos puros descansam, não. Espíritos puros trabalham mais do que nós. Mas trabalham por amor. Trabalham para ajudar os outros irmãos. Este trabalho é diferente. Ele é feito com amor. Eles têm a necessidade de ajudar. Porque eles são puros. E eles precisam fazer esse trabalho. E Emmanuel continua a mensagem assim: toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. Toda religião pede para que seus seguidores, seus profitentes, façam bem. Façam bem aos seus irmãos, à sua comunidade, cuidem da sua família. Mas Emmanuel continua assim: no entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Por que ele fala caridade incondicional? Poderia dizer só caridade. Porque não há limitações e nem condições que nos tire a possibilidade de a gente fazer uma caridade. Não há. Não há. Ah, você pode dizer assim, não, mas eu não tenho recurso. Tem. Todos os irmãos aqui acreditam que tem um teto para morar. Tem comida na sua mesa. Acredito que 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão não vai fazer falta na sua mesa. Nem que seja uma vez por mês. Nem precisa ser uma cesta básica. Mas o que é a caridade, meus irmãos? Isso tem que ficar bem claro. Caridade é quando você doa com amor. Não adianta dizer assim, vou dar uma cesta básica. Isso não é caridade. Já fiz a minha parte esse mês. Tá aqui, ó. Pega a cesta. Isso não é caridade. Tem que ser entregue com amor, com aquele amor no coração para aquele irmão, pensando que aquela família vai ter alimento na sua mesa. Isto é caridade. Esta é uma caridade. Porque há outra caridade, que a espiritualidade diz que a nossa humanidade está em falta. Qual é? É a caridade moral. Essa está difícil, gente. Olha, os nossos espíritos superiores estão reclamando de nós, porque dizem que ninguém mais está fazendo caridade moral. Tudo por smartphone. Ninguém mais quer visitar os doentes. Ninguém quer fazer mais uma visita ao asilo. Ninguém mais quer dar aquele abraço gostoso no seu irmão, sentir aquele cheirinho bom, aquele calor humano que é tão gostoso, aquele beijo no rosto. E daí vocês vão dizer assim, mas eu não tenho tempo. Será que a gente não tem tempo? Ou será que é um pouquinho de falta de vontade nossa? Será que ficar sentado no sofá vendo notícias ruins, será que faz bem para o nosso subconsciente? Será que não é melhor dar uma visitinha lá no meu amigo que está com problema? Ou será que um aplicativo de smartphone vai conseguir resolver o problema do meu amigo, mandando figurinhas bonitas? É isso que a gente tem que refletir. E Kardec foi incisivo também, e está fundamentado em todas as nossas obras básicas, que a caridade é o fundamento da doutrina espírita. E Kardec foi incisivo e certo quando nos disse: não há salvação fora da caridade. Ele não nos disse assim, não há salvação fora da doutrina espírita. Isso quer dizer que não é só a doutrina espírita. Não há salvação fora da caridade, porque nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, aos nossos irmãos. Gente, não se esqueçam, nós somos todos irmãos do mesmo Pai. Nós somos irmãos do nosso Jesus, nosso irmão maior, a nossa luz.
nosso guia, nosso modelo. Essa luz divina que vem nos ensinar isso, o amor, o perdão, a caridade, a humildade. Não podemos esquecer isso. E ele continua a mensagem assim: toda religião exorciza os espíritos infelizes. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. Mas só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Começando novamente aqui a gratidão que Emmanuel nos traz nessa mensagem. A gratidão e o respeito. Todos, a gente sabe, meus irmãos, que esses espíritos que sofrem, que estão doentes e que estão aqui presos ainda na terra e que muitas vezes são exorcizados, são expulsados, são nossos irmãos, mas em outras faixas de evolução, preso ainda aqui na terra, não sabemos o porquê. Talvez preso por coisas materiais, presos por arrependimento de algo que fizeram, ou de alguma pessoa que não deram perdão, preso por motivos familiares, que não se davam bem com a família. Há N motivos para o espírito ficar aqui e sofrer aqui ainda nesse plano. E a gente deve dar o quê? O apoio e o acolhimento a esses irmãos. São nossos irmãos também. E aonde eles podem receber esse acolhimento? Pronto-socorro. Casa espírita é um pronto-socorro. Grupo de estudo, pronto-socorro. Grupo mediúnico, maravilhoso. É aonde eles podem vir e colocar as suas aflições, seus problemas, e ali receberem um direcionamento. Meus irmãos, muitos não sabem nem que desencarnaram. Vocês já imaginam o desespero de um irmão desses? Ali eles vão receber a instrução, que eles já não estão mais aqui na terra, que eles já estão desencarnados, que eles devem se desprender da matéria, que eles devem dar o perdão, que eles devem seguir o seu caminho de luz, que eles devem ser puxados pelos espíritos que estão querendo resgatá-los. E aqui, na obra Céu e Inferno, no capítulo 7, que chama-se Código Penal da Vida Futura, Kardec esclarece que há uma condição para o término da expiação espiritual. E qual seria esse término? Ele diz assim: assim que se vê, assim que se manifeste nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe entrever a esperança. A partir do momento que esse irmãozinho nosso começa a se arrepender e ver que aqui não é mais o lugar dele, Deus vem entrever por ele e ajudar ele. E ele vai seguir no seu processo espiritual, em uma outra colônia, conforme o seu grau evolutivo. E Emmanuel, nosso benfeitor, continua assim: dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Aqui Emmanuel nos fala que a doutrina, ela nos consola. E a gente sabe, né? Nos consola. Por que ela nos consola? Ela nos ensina que nós somos imortais. Ela nos ensina que nós vamos voltar aqui para evoluir. Ela nos ensina também que aquele nosso ente que nós amamos tanto está em outra colônia aprendendo e que vai retornar e que um dia a gente vai encontrar ele também. Tudo isso é consolo. Mas será, meus irmãos, que só isso é o aproveito total da religião que os espíritos se esforçaram tanto para nos entregar? Que Kardec também se debruçou
muitas horas da sua vida, quase a sua vida inteira, um homem cético, que não acreditava em nada, nada. E com o tempo ele foi vendo que era real. Será que só o consolo e esse ensinamento da doutrina, será que nós estamos aproveitando tudo? Kardec mudou a vida dele totalmente quando aprendeu o Espiritismo. Totalmente. Porque a doutrina, ela pode revolucionar a nossa vida. Revolucionar, modificar, na sua simplicidade. E o que é a simplicidade da nossa doutrina? Sem falar dos fenômenos mediúnicos que nos ajudaram a entregar essa maravilhosa doutrina, mas qual é a simplicidade da doutrina? São os ensinamentos do nosso mestre, né, meus irmãos? Tudo que ele nos deixou aqui há mais de 2000 anos e que nunca foi esquecido e nunca será esquecido para toda a eternidade. É esses ensinamentos que nós temos que focar. Os ensinamentos do nosso mestre, dia após dia da nossa vida, pouquinho por pouquinho, galgando dia a dia, ou vida a vida. Essa é a simplicidade da doutrina. Ser simples, não complicar ela. Para que complicar? Mas daí os irmãos vão dizer assim: meu Deus do céu, que tanta virtude! Será que eu posso me considerar um espírita? Eu tenho tanto defeito, meu Deus! Eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que fazer os ensinamentos de Jesus Cristo. Ai, meu Deus, eu não consigo fazer nada disso. Será que eu posso me considerar espírita? Será? Eu trouxe uma mensagem para ler para vocês e meu tempo já está estourando e o Laércio vai brigar comigo. A mensagem se chama Destino. É linda, tá? Ela foi ditada pelo Espírito Irmão X para Chico Xavier. Tá, cabeça baixa. O nome dela é A Diferença. E o protagonista é o nosso amado, querido Dr. Bezerra de Menezes. E a mensagem ela começa assim: a reunião alcançava a parte final. E na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. Era uma reunião onde Bezerra estava ali consolando com a doutrina espírita. Uma reunião de espíritos, no plano espiritual. O benfeitor desencarnado distribuía consolações, quando o companheiro alvejou-me com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tanto tartufismo. Falo de mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado pelo egoísmo e intolerância, avareza e ciúme, cometo desatenções e disparate, reconheço-me frequentemente caído na maledicência e cobiça. Ainda não venci a minha desconfiança, nem a propensão para ressentir-me com meus irmãos. Quanto menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do meu orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o meu próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me seguem constantemente. Por isso, posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Com tantos defeitos? Só para falar aqui, antes de eu terminar a mensagem, os espíritos não iam se esforçar tanto, meus irmãos, para nos deixar essa doutrina maravilhosa, se fosse para dar para os espíritos puros. Senão um espírito puro estaria aqui na frente falando para espíritos puros. Ela foi nos concedida para nós mesmos, que somos espíritos imperfeitos, para nos doutrinar e nós aprender os seus ensinamentos. E Bezerra, o nosso benfeitor, continua assim: o venerável orientador espiritual respondeu bem sereno a esse homem brabo: eu também, meu amigo, ainda estou em todas, no meio dessas mazelas, e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente bem agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham.
Só existe, porém, um ponto, meu caro, que eu não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. Eu achava bonito de ter essas imperfeições. E agora que eu sou espírita cristão, ou cristão espírita, eu faço força para fugir de todas elas. E sorrindo, Bezerra disse: como vê, há muita diferença. Então, foi feita para nós, né? E até Bezerra tem no plano espiritual, porque nós não podemos ter, né? E aqui está a frase que chamou a atenção e o trecho que eu coloquei no meu vídeo. Foi esse trechinho só. Só que em cima estava: espírita deve ser o nome do teu nome. E depois continuava os outros estrofes. Espírita deve ser o teu caráter, ainda que te sinta em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo, porque o combate é conosco mesmo. Espírita deve ser o seu claro adjetivo da sua instituição, ainda mesmo que para isso te falte passageiras subjeções e honrarias terrestres. Joana de Ângeles tem uma frase que ela diz assim: ao final de toda a nossa jornada, nós vamos perceber que os problemas nunca foram como nós os via. Nunca foram. Os problemas só foram colocados em torno de ti para te evoluir como espírito. E verás que a luta nunca foi contra você e o outro, mas o tempo inteiro entre você e você mesmo. Eu e eu mesma. Então, este é o propósito da doutrina. Mesmo que eu esteja em reajuste depois da queda, mesmo que eu esteja em duras experiências, mesmo que eu esteja brigando comigo mesmo, mesmo que eu não tenha as passageiras subjeções e honrarias terrestres, que é os bens, eu posso me considerar um espírita, com todo o louvor e com toda a gratidão e com todo o amor que essa doutrina maravilhosa nos concede, esses ensinamentos. Voltando à frase que chamou a atenção, para encerrar. Por que a frase chamou tanta atenção? Daí eu fui pesquisar. Espírita deve ser o nome do teu nome. E o benfeitor aqui pede para a gente dizer assim: Espírita Magali. Não Magali espírita. Eu sou a espírita Magali. Não a Magali espírita. Por quê? Qual é a diferença? Será que há alguma diferença nisso? Vamos dar exemplo aqui de um pai e de uma mãe. Uma mãe e um pai espírita. Uma mãe e um pai espírita. Assim como eu sou mãe. Vou receber o meu filho com todo amor e dedicação. Vou dar para ele os melhores ensinamentos, melhor moral e a conduta, os ensinamentos do mestre, que ele siga em linha reta na sua vida, pelo melhor caminho. Vou trazer ele na evangelização. Se for do seu livre-arbítrio, ele vai continuar no grupo de estudo, porque ele já vai ser de maior idade. Pode ser no futuro um trabalhador da casa e quem sabe um palestrante também. Essa é uma mãe espírita. Como que seria uma espírita mãe? Espírita mãe. A espírita mãe... Vou tirar um negocinho da minha mãe aqui. A espírita mãe recebe esse espírito concedido por Deus. Recebe nos seus braços. Não sabe que se é um algoz do passado, ou um inimigo que ela tenha que perdoar, mas ela vai lhe dar todo o amor necessário, porque é desta forma que nós vamos cumprir o que devemos, dar o perdão. Ela vai ver neste filho todo o potencial que ele tem. Potencial. Quando a gente tem 2 filhos,
vocês podem verificar que nunca é um igual ao outro. Todos têm a sua individualidade, porque cada um é um espírito diferente. Pode ser que aquele filho mais rebelde seja o meu algoz. É com ele que eu tenha que dar mais amor. É ele que veio para ali para eu resgatar alguma coisa. Aquele espírito, aquele filho que é mais amigável, que me abraça, né, que faz tudo comigo. Aquele ali, quem sabe, veio para me ajudar na minha jornada terrena e me ajudar na minha evolução. É isso que é a diferença. Espírita deve ser o nome do teu nome. Quem sabe a partir de hoje a gente não possamos colocar ao inverso. Não o primeiro nome, espírita mãe, espírita pai. Olhar para os nossos filhos com os olhos espíritas, mesmo com as suas imperfeições, porque sabemos que cada um tem o seu potencial. E meus irmãos, Emmanuel fez essa mensagem de gratidão, de amor. E eu quis trazer essa mensagem, que foi também a partir do vídeo, mas que eu achei ela muito linda, é uma sensação de abraçar essa doutrina com amor. Que são lindos os ensinamentos que ela nos dá. É aquele calor humano, aquele amor que a gente tem pela doutrina, por tudo que ela nos ensina e esclarece. E eu digo assim, em todas as palestras que eu faço, para encerrar agora, senão o Laércio vai me dar um puxão de orelha, eu digo que o Espiritismo não muda o nosso modo de viver. Não muda. A doutrina espírita não vai mudar o nosso modo de viver, não. Você não acha assim, vou entrar agora, você espírita magalha, agora a minha vida vai ser uma maravilha. Não, ela não vai mudar o meu modo de vida. Não vai. Mas o que vai acontecer com a gente? Que somos da doutrina espírita e seguimos o espiritismo. Que sabemos tudo e o porquê acontece. A gente vai ter um modo diferente de caminhar na nossa existência. A gente vai caminhar diferente. A vida vai continuar a mesma, mas a gente vai caminhar diferente. Essa é a diferença. E é essa a diferença que eu vim trazer para vocês hoje aqui. Eu agradeço e que Deus abençoe a todos. Que o nosso Mestre amado Jesus Cristo esteja sempre conosco e que nos acompanhe a cada momento de nossa vida e que nós possamos exercitar esse amor infinito que Ele aqui nos deixou para toda a eternidade. Meu muito obrigada, meus irmãos. Então vamos agradecer, todos estes ensinamentos, que possamos assimilar, mas acima de tudo, iniciar a prática, treinando a cada instante o amor, treinando este amor dentro do nosso pequeno reduto, do nosso lar, com a paciência, com a serenidade, buscando ensinar, mas também aprender, porque todos nós ainda somos aprendizes da vida. Aprender a amar, sempre mais e mais, aqueles seres maravilhosos que Deus coloca em nossas vidas. Todos nós podemos caminhar para o aprendizado do amor, praticando, amar, palavra suave, que traz a leveza, o sentimento da paz, o sentimento da liberdade. Muito obrigado, Senhor, pela família que nos destes. Muito obrigado por todos os ensinamentos que podemos dar, mas também por todo o aprendizado. Muito obrigado por nos amar sempre mais e mais, nos mostrando os caminhos, nos orientando, nos ajudando nas horas difíceis. Olharmos para nós e te ver, Senhor, porque somos todos filhos teus. Que a tua luz nos ilumine,
que as tuas bênçãos nos abençoe hoje e sempre. E agradecidos, pedimos a permissão para encerrar a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.